Saudações, eu sou William Moraes e eu vim compartilhar mais um relato dos que eu tenho registrado de uma experiência com lucidez extracorpórea. Na verdade, uma com alguns momentos, porque eu voltei para o corpo e saí novamente. E antes vou contextualizá-los, porque isso aconteceu no dia 7 de novembro de 2020 e nós estávamos em reclusão social. Fora isso, eu vou lendo e comentando. Tem realmente uns elementos bem curiosos nessa experiência que me fez pensar bastante. Eu tive lucidez já fora do corpo, me percebi fora do corpo, fiquei animado porque eu sempre fico, sempre acho muito interessante, e eu resolvi explorar o lugar. Onde eu estava tinha a entrada para o que parecia um bar, embora estivesse vazio, com chão de madeira, algumas mesas, e tinha um menino negro quando eu entrei, e quando a mãe dele apareceu, ele saiu, entrando na verdade por uma porta, saiu do lugar onde estávamos, entrando por uma porta que parecia levar para a casa que tinha atrás, e eu fiquei conversando com a mãe dele. A primeira coisa que eu perguntei, na verdade, foi quanto tempo eles estavam mortos. E a expressão da mulher foi de não entender. E sem maldade, eu disse que eles não tinham mais corpos físicos. E isso era algo que eu sabia e eu não sei como eu sabia, mas era uma informação que eu tinha. E eu acrescentei que eu, no caso, estava de passagem, apenas fora do corpo temporariamente. E a mulher ficou perplexa. Eu notei a minha indelicadeza e ela estava... Sabe quando a pessoa para e fica mirando um lugar, talvez revendo fatos? Eu notei a minha delicadeza e tentei amenizar a situação, me aproximando da mulher que sequer piscava e lutava, dava para ver, para não chorar. E eu me senti muito mal, porque ela estava feliz e o garoto também parecia bem. Então, na minha concepção, eles já estavam cientes de tudo, estavam bem. E quando eu me aproximei, ela murmurou um faz sentido, como se lembrasse realmente de algo a partir do que eu falei. Eu pedi desculpas e disse que fosse como fosse, ela estava bem, que o pior já tinha passado, que é realmente a saída daqui. E que ela não precisava se alarmar, que ela devia confiar na vida, que sabia mais do que a gente o que era mais certo para a gente. E eu coloquei a minha mão sobre o seio dela aqui, entre os peitos, bem sobre o coração, e emanei o máximo de energia e conforto que eu pude, e ela pareceu melhorar. Deu uma respirada funda e se recompôs, acenando meio que. E entrou na porta que parecia que levava para a casa deles. E eu resolvi esperar para dar espaço. Eu não sei se ela ia contar para o garoto, mas eu soube, não sei como, que os dois não estavam vivos, mas estavam juntos, o que era bom. E enquanto eu esperava, apareceu outra mulher e eu disse que eu estava fora do corpo, apenas. E que eu podia mostrar para ela. Essa mulher já sabia que estava, que morava lá. E eu falei, não, eu estou aqui temporariamente. Ela que, na verdade, me perguntou se eu estava ali para ficar. E eu falei que não. Então, houve todo esse complemento de saber que ela sabia, que ela estava. E eu falei que eu estava apenas fora do corpo e que eu sabia disso. Mas eu acordei. Me vi na cama, mas não me mexi, então saí de imediato outra vez. Quanto mais rápido eu saio
ao me perceber de uma volta melhor. E eu apareci no que pareceu ser próximo ao lugar que eu estava antes. Eu vi uma parede. Isso aqui é muito curioso. Eu vi numa parede um ser minúsculo que parecia uma alma perdida, bem pequetito. Feito, já viram aqueles bonequinhos que tem as mãos e os pezinhos que são bolinhas grudentas, como gel, alguma coisa assim, gelatinoso, e você joga na parede e ele vai descendo? Esse ser não tinha a imagem daquilo. Parecia uma pessoinha, a mão era mão, pé era pé, estava descalço, e ele tentava se manter agarrado na parede, mas o movimento dele era idêntico a esses bonequinhos que primeiro desgruda a mão, aí ele cai, e aí ele fica virado, né, barriga para frente, e aí os pés soltam, aí ele vira, fica de repente meio torto, e ele tentava se manter, se segurar na parede, e tinha uma dificuldade. E ele lamentava, estava lamentando, lamuriando. Eu me aproximei e vi aquele ser pequeno. E eu questionei se era uma consciência, aquele ser, ou se era algo onírico, algo de referência que eu estava trazendo e construindo naquele cenário. E eu vi uma lagarta ir na direção dele. Aquelas bem cheias de nódulos que vão se mexendo, tem a cabecinha mais escura, se aproximando desse pequeno ser. Ele devia ter uns 3 centímetros, eu anotei aqui. Era bem pequenininho mesmo, alguma coisa assim. Tão minúsculo era. E a lagarta tinha o mesmo tamanho, não era lagarta grande, não. Mas eu protegi o corpinho, afastando a lagarta, o que me deu certa aflição de tocá-la. E eu fiz umas 2 vezes, muito rápido. E quando a lagarta caiu na segunda vez, porque eu acabei não conseguindo colocá-la afastada, caiu no chão e continuou o caminho dela, eu me afastei porque eu queria explorar o lugar. Se fosse uma coisa onírica, uma imagem onírica, plasmada, eu construindo aquilo, eu queria me afastar e talvez interagir com pessoas que soubessem mais do lugar, porque aquele ser ali mal sabia dele. Não sei até se ele me percebeu ou não. Eu contornei uma edificação e vi uma mulher com máscara cobrindo a boca, por causa do período em que vivíamos. Mas tinha pedrinhas de brilhantes e eu perguntei por que ela estava usando aquilo. Porque para mim não fazia sentido. E ela disse que era apenas por moda. E a máscara sumiu do rosto dela. E ela disse que ali, no mundo extrafísico, então ela era uma pessoa que sabia e que vivia ali, ela disse especificamente assim: o mundo extrafísico é influenciado, afetado pelo reflexo tremulante. E eu não soube dizer se a doença tinha alguma contraparte no astral. Mas, por ela ter dito que era apenas moda, a coisa ficou um pouco difícil de interpretar, esse reflexo tremulante. Não entendi. E antes que ela pudesse me explicar, ela se juntou a outras 2 mulheres que estavam saindo da edificação, e eu perguntei de onde elas estavam vindo, e elas disseram que trabalham ali. E eu perguntei no que elas trabalhavam. E uma delas me disse que era no débito e crédito. E a ideia complementar era de que era um lugar que controlava, registrava o que cada um fazia no mundo extrafísico de pessoas que já vivem lá, tá? E quanto bônus cada um ganhava com isso para usar e ter acesso a algumas outras localidades e coisas assim, atividades. E eu quis saber mais, muito mais. E comecei perguntando quantas horas elas trabalhavam lá.
E a primeira mulher que tinha máscara e desapareceu, que aliás era muito sorridente e feliz, tinha um sorriso bem bonito, disse que até as 2h30 apenas. Isso não significou muito para mim, embora o complemento foi de que ela trabalhava metade do tempo e tinha metade do tempo livre. E aqui vale mencionar que essa metade do tempo não é contando dormir, porque não dormem. Pelo menos nesse lugar aqui não dormiam, né? Em alguns lugares as pessoas são adormecidas como forma de tratamento e tudo mais. Quando você já se situa, eu acredito que não há essa necessidade de dormir. Nós andamos e sentamos numa mesa perto de um lugar que parecia um bar, mas não era o de antes. Essas mesas estavam na calçada, inclusive. Eu não anotei aqui, mas eu lembro bem. E um senhor trouxe um cardápio. E eu não quis nada do que eu vi ali, mas perguntei por que elas comiam se não precisavam. E a mulher repetiu, sorrindo, o reflexo tremulante. Eu não pude perguntar mais nada porque elas falavam de assunto entre elas que estavam em andamento, assunto que eu não entendia porque não tinha pego o início, como se fosse atualizando uma a outra, enquanto conversavam também com o senhor do cardápio, dizendo o que queriam. Uma falava e tal, era aquela situação, sabe, de pessoas muito naturalmente escolhendo o que comer enquanto conversava com os amigos. O homem anotou os pedidos e eu acordei. Então, o que fica dessa experiência para mim são questionamentos, e tem também a parte de que a minha indelicadeza, né? A mulher que escutou de mim, que não estava mais viva, considerando que realmente houve essa interação, eu considero que sim. Eu sempre deixo uma parcela, uma porcentagem de possibilidade de ser um treinamento para mim, de entender que eu tenho que ser delicado com as pessoas que eu encontro lá. Mas nesse caso eu acho que não. Eu acho que me foi permitido chegar até essa mulher. Eu fui usado como instrumento e acho que sabiam que eu agiria mais ou menos dessa forma. Então era um momento dessa mulher lidar com isso. Eu realmente passei energia para ela. Tudo isso que eu falei de está tudo bem, o pior já passou, você está bem aqui. Foca nisso, sabe? Foque nisso aqui. Agora, aconteceu, é um outro momento. Eu sei que é complicado porque tem tudo que você deixou para trás, mas mesmo assim ela acabou lidando bem, encarando aquilo e provavelmente aquela foi uma interação programada. Na segunda vez com esse bonequinho, eu sempre questiono algumas coisas aparentemente estranhas, malucas que acontecem lá, como esse ser pequeno, que poderia ser sim uma consciência. Eu já vi de tomarem várias e várias formas. Não só aspecto de mudar a aparência, mas tamanho, se transformar até em coisas como que parecem objetos inanimados, mas não são. Isso tudo é a plasticidade dali, você tem uma forma. Assim como seres extremamente evoluídos podem não tem mais o corpo espiritual, a forma, podem moldar e se moldam em formas mais simples, como formas geométricas, acontece muito. Tanto que esse triângulo, né, com um olho no meio, é muito visto, tem essa referência. É mais simples de formatar e eles não têm uma necessidade de ter uma aparência. Mas pessoas que acabaram de perder o corpo, às vezes pessoas que estão lá há muito mais tempo, podem assumir, dependendo de como se sentem, um aspecto determinado. É como alguém que se desenha, né? Como você se vê. Você pega uma criança e pede ela para desenhar. Às vezes ela desenha pequitinho, às vezes ocupa a folha inteira, às vezes no tamanho. Há essa variação. Mas eu vi que dali eu não ia tirar muita informação. Então eu deixei esse lugar e fui
para outro, e sobre essa questão de trabalho, pareceu muito mesmo que aquelas mulheres moravam lá. Só que é apenas um lugar. Dizer que lá no mundo espiritual é assim, eu acho bobagem. Como já falei aqui várias vezes, existem lugares e lugares, as pessoas permanecem neles por tempos e tempos, enquanto é necessário, enquanto é importante, há uma manutenção, a pessoa vai aprender alguma coisa ali, nem que seja sobre si mesmo, sobre paciência, sobre ajudar, sobre querendo ou não servir os outros, né? Porque há uma logística disso, e parece haver sim um registro das coisas como elas são, embora haja sim essa percepção, não há alguém ali do lado anotando o que a pessoa está fazendo ou não para ela ter acesso. E essas mesmas moças que trabalham lá vão ter esse crédito para terem acesso a outras atividades que acontecem porque contribuíram. Tem sempre essa, querendo ou não, moeda de troca em algumas esferas. Eu acho que isso é citado também naquele livro que, para mim, é uma ficção, é baseado no que pode existir lá ou existe numa esfera, que é essa questão de ter, sim, trabalho, função, pagamento por isso, acesso a apresentações artísticas, coisas que eu já vi lá, né, acontecendo. Isso é perfeitamente plausível. E a questão de as mulheres quererem se alimentar, também já falei disso aqui, é muito uma questão de pelo gosto mesmo, por estar talvez próximo a essa realidade e haver sim uma influência. Eu não sei o que queriam dizer com esse reflexo tremulante, não acho que é algo que é usado assim no geral, talvez seja bem regional ali daquele lugar para o qual eu fui. Seja como for, foi uma pesquisa e me fez pensar nisso tudo, de que além de ser um treinamento para a minha lucidez, de estar fora, me perceber fora e praticar isso, tem também o fato de questionar algumas coisinhas, tentar entender, o que também é extremamente válido e para mim não pode ser deixado de lado, nunca, em hipótese alguma. E foi mais aprendizado que eu tive. Eu acho que disso tudo, para mim, o principal foi mais delicadeza ao lidar com as pessoas que eu encontro por lá, porque algumas podem não saber que estão lá para ficar. E isso acontece muito com a gente aqui, tá? Quando a gente chega no plano físico, eu lembro por mim, pelo menos, não há uma percepção de que estamos aqui. Nós, crianças, é quase como se fosse um sonho aqui, porque estávamos mais lá, então a gente começa a vir para cá e há uma troca, há uma inversão. E quando crianças ficamos mais fora, quando bebê, você acorda aqui poucas vezes, mama, toma um banho ali, às vezes, enfim, dorme muito. E vai mudando isso até você dormir, em teoria, 8 horas por dia, um terço do tempo. E mesmo assim ainda demora, até por causa de mecanismos mesmo, de você se perceber, né? A estrutura cerebral estar mais formada para você se perceber aqui. E eu me percebi, com 5, 6 anos, já narrei aqui, né? Vou até deixar no card final aqui, porque é um vídeo mais antigo, para quem não viu. E é meio chocante se perceber num cenário no qual você vai ficar, no qual você está. Então, foi o maior aprendizado dessa vivência que eu tive no final de 2020. Muito obrigado por sua atenção. Vamos conversando pelos comentários. Coloquem aí perguntas, dúvidas, porque eu intercalo vídeos de relatos e de perguntas e respostas, falando para vocês a minha opinião, percepção acerca da dúvida, levando em consideração tudo que eu já percebi do lado de lá e do lado de cá também. Muito obrigado mesmo. Hasta.